Muito bem, vamos começar hoje a aula de exercício número 2, né, referente ao capítulo 8. E vamos tentar fazer o máximo de problemas possíveis do final do capítulo 8 do e-book de Eletromagnetismo, parte 2, número 2, né? Ou seja, associado ao capítulo 8, que trata de reflexão e refração no e-book, que está disponível no meu portal, né? Para quem não é aluno presencial, que assiste de outras partes do Brasil, esse e-book está disponível livremente nesse portal aqui, né? E o e-book é chamado Eletromagnetismo, parte 2. Né? Tudo bem, então vamos tentar fazer o máximo de exercícios possível, o máximo possível de exercícios, né? Vamos aqui mostrar aqui os problemas. Vamos começar logo no problema 8.1, né? Vamos tentar resolver esse problema, né? Uma onda plana incide em uma interface localizada em só um minutinho, em x igual a 0. Né? Então isso já dá a informação de quem é a normal a interface, né? Se a interface está no plano x constante, porque a normal é ou mais ou menos vetor unitário a x. Né? Então admita que o meio de entrada localizado na região x negativo tem índice de refração N1 igual a 1, ou seja, vácuo ou ar, né? A região x positivo tem índice de refração N2 igual a 2. Né? Admita isso aí. O vetor de onda de entrada está sendo dado aqui. Componente x, que é a metade da componente y. Esse aqui está normalizado, se a gente for calcular, módulo de K é igual a K0, né? Isso aqui é a x 1 mais 2 ao quadrado dá 1 mais 4, 5. Sobre raiz 5 ao quadrado, que é 5, dá 1, ou seja, o módulo do vetor de onda de entrada é K0, que é o do vácuo, que deveria ser porque a incidência é igual a 1. Então, primeira questão, determine a equação geral do plano de incidência. Depois, determine o vetor de onda da onda refletida e por aí vai, né? Determine o vetor de onda da onda transmitida, ângulo de incidência e refração, ou seja, os parâmetros que caracterizam o problema, e fazer um desenho mostrando a disposição do sistema de coordenadas, vetores e ângulos, coisa que a gente vai fazer logo no começo, né? A gente vai tentar fazer logo no começo aqui. Para a gente tentar usar, dada uma informação vetorial, né, quais são as regiões, né? Ou seja, isso aqui é para a gente reforçar o conceito de plano de incidência, né? Primeira questão. Então vamos escrever aqui, questão 8.1. Vetor de onda de entrada é K igual a K0 sobre raiz de 5. A x mais 2 a y. Né? E a interface está localizada em x igual a 0. Então, vou fazer um desenhozinho aqui, mostrando mais ou menos a interface. Né? Está normal, digamos, bom, x negativo está do lado de cá, então x menor que 0 é a parte de baixo da interface, x maior que 0 é a parte de cima. Então, a normal, se isso aqui é x constante, que é x igual a 0, né? Então, a normal, que vai no meio inferior para o meio superior, é o vetor único constante, é o vetor AX. Né? Então, o vetor vai ser o vetor AX.
Vamos prolongar isso aqui para baixo para poder desenhar os ângulos depois, né? Mas o vetor X está aí. Vamos admitir, por exemplo, que Y sai do quadro e Z está tangencial à interface, né? Então, no sistema cíclico, o eixo X está para cima, o eixo Y sai aqui para poder obedecer a sequência cíclica, né? Y, né? Bom, você tem uma onda incidente, que a gente precisa ver como é que ela está, né? Tem componentes AX e AY, então ela não está nesse plano aqui, né? Então, mais fácil seria se eu desenhasse aqui o eixo Y, então, certo? Vamos refazer aqui. Veja, a gente pode fazer esse problema sem desenhar nada, né? Eu vou fazer de fato sem desenhar nada, mas eu só estou facilitando aqui as coisas para a gente poder entender direito, né? A x, a y, aqui seria o z agora seria, no caso, entrando aí, né? O eixo z seria entrando no quadro, né? A sequência AX vetorial, a Y dá o vetor AZ que vai para dentro. Temos aí uma onda incidente. Bom, primeiro, equação geral do plano de incidência. O que é o plano de incidência, né? O plano de incidência é aquele que contém o vetor normal interface, chamado de N, e o vetor de onda incidente, que é chamado de K. Então, esses dois vetores têm que estar contínuos no plano de incidência, ou seja, o plano de incidência é ortogonal a um vetor que é ortogonal a esses vetores, né? Então, a gente pode achar a equação simplesmente sabendo quem é N, o AX. K é paralelo ao vetor unitário dado por essa parte aqui, ó. O vetor unitário é simplesmente isso aqui, né? Isso é o vetor unitário. Vou chamar de U, que é AX mais 2AY sobre raiz de 5. Posso ainda tirar essa raiz de 5, chamar um vetor U não normalizado paralelo a U, que seja AX mais 2AY. Não precisa desse número de baixo, né? Então, para determinar o plano, basta determinar o vetor ortogonal a esses dois, né, chamar de V, que é um vetor que eu vou definir como sendo produto vetorial de N com 1. Né? Eu estou mostrando a solução sem a gente saber desenhar, né, as coisas, simplesmente usando a álgebra vetorial. Então, V vai dar a X vetorial U, né, que é o AX mais 2AY. Né? Então, aqui é o vetor V. Você vai fazer o produto vetorial. O vetor V é o vetor AX com AX dá zero, AX com AY dá Z. É o vetor paralelo a Z, né? Então, o plano de incidência é ortogonal a V. O vetor ortogonal a V. Né? Então, o plano de incidência é simplesmente a superfície Z constante. A equação geral seria isso aí. Né? Eu estou mostrando a solução matemática do problema, a gente podia também já se antecipar e já verificar pelo desenho que eu fiz que o plano de incidência, dado o vetor, né, é um vetor que tem componente AX e AY, não tem componente Z, o plano de incidência é exatamente o plano que a gente está mostrando aqui, né? Se o vetor de onda incidente tem o componente AX, que é menor do que a Y, ou seja, então ele estaria inclinado, ou seja, a razão entre a componente X e a Y é a metade, né? Então o vetor de onda incidente estaria mais ou menos assim, né? O θ1, esse aqui é o vetor de onda K, ele tem componentes o quê? Na direção Y, na direção X. Tá? O que mais, gente? Bom,
Bom, questão, a letra A é isso, né? Determina a equação geral da coincidência, que foi resolvida aqui. Questão 8.1a. Vetor de onda refletida. Ora, nós sabemos que a onda refletida também tem que estar no plano de incidência, né? A onda refletida e a refratada, todas elas são paralelas ao plano de incidência. Certo? Então quer dizer que a onda refletida tem um vetor de onda, que é o K duas linhas, né? Que é o KX duas linhas AZ, mais um KY duas linhas AZ. Desculpe, não é nem AZ nem nada, é KX duas linhas AX, mais KY duas linhas AZ, AY. Uma propriedade também, eu posso fazer isso assim, a natureza refletida quer dizer o seguinte, que o vetor soma, né? Isso aqui é incidente, isso aqui é onda refletida, né? O vetor soma devido às propriedades, que a componente x é a mesma, né? E a componente y é refletida em relação à componente incidente, quer dizer que a soma dos vetores K e K duas linhas é um vetor paralelo, né? Um vetor paralelo à direção tangente à interface. Que direção é essa? A direção tangente à interface, está aqui mostrado na figura. Que eu apaguei sem querer, eu acho. Então estou desenhando aqui embaixo. Está aqui. Direção Y, né? Certo? Então, estou desenhando que quadro aqui. 2. Então, esse é o vetor K duas linhas mais K, linha mais K, é paralelo a vetor AX. Né? Então, vamos somar esses dois vetores, K duas linhas com K vai dar K duas linhas com K, vai dar KX duas linhas mais KX, mais KY duas linhas, né? Vamos chamar de KY duas linhas componentes, né? Mais KY. Aliás, está errado, pessoal. Estou confundindo as coisas aqui. Vou lembrar, isso aqui é a direção Y, né? Essa aqui é a direção X. Então aqui está certo, mas só lembrando, KX mais KX duas linhas, KX mais KY mais KY duas linhas, a Y dá zero. O que nós sabemos, né? Bom, quer dizer que o vetor tem que ser paralelo, não é a AX, mas é a Y, né? Pelo desenho aqui, certo? Então esse vetor soma tem que ser paralelo a Y, né? Porque isso aqui é uma reflexão, né? Esses vetores têm o mesmo módulo, tá certo? E a gente sabe que tem uma reversão de sinal. Bom, então KX mais KX duas linhas, para isso ser paralelo, para isso aqui ser paralelo à direção Y, isso aqui vai dar um valor não nulo, né? Na verdade, esses valores são iguais. Conservação do número de onda paralelo à interface, né? Essa conservação diz que esses direções são iguais. Então tem que ter um cancelamento na direção ortogonal à interface, ou seja, KX duas linhas igual a menos KX. Tá? E nós sabemos que o KY, por conservação do vetor de onda na direção tangente à interface, KY duas linhas é igual a KY. Ou seja, então a gente determina o vetor K duas linhas. Tá? Vai ser 1 sobre raiz de 5, K0, né? Componente x é negativa em relação à componente y, menos a x,
E a componente y, que é a tangente de face, vai ser a mesma, 2ay. Aí temos a resposta, né? Ok? Que é a questão letra B, né? 8.1b. Tá? Vamos prosseguir. Letra C. Letra C. Problema 8.1c. Vetor de onda da onda transmitida, K'. Tá? Então, lembrando, a interface de direção X, de direção Y. Né? A transmitida também, né? Um vetor K', que está no plano de incidência. Então, K' é um vetor que tem componentes componente x e y, né? Kx', AX, mais KY, linha AY, com a condição que a componente de projeção da direção tangencial, que é o KY', é a mesma da componente do vetor de onda incidente. Isso aqui dá quantos? A componente de onda do campo incidente dá, vamos justificar no problema, K0 AX sobre raiz de 5. Isso aqui. Certo? Então, desculpa, a componente y, que é a mesma, né? Então é essa componente 2K0 a y, 2K0 sobre raiz de 5 na direção y. Então essa componente é conservada. Esse problema, o objetivo dele é confundimento, por isso que a gente está se confundindo aqui. Então, KY é igual a KY, né? Então quer dizer que isso aqui vai dar 2K0 sobre raiz de 5. Bom, daí precisa determinar quem é o Kx', né? Bom, Kx' é obtido da condição Kx' ao quadrado mais KY' ao quadrado é igual a índice de refração desse meio ao quadrado, K0 ao quadrado. Ou seja, esse vetor de onda, quando ele é real, isso quer dizer o módulo dele, né? Quando ele é imaginário, quer dizer que é a soma dos quadrados das componentes, que dá esse valor aqui. Quando é real, essa soma dos quadrados quer dizer módulo do vetor no meio 2 ao quadrado, né? Certo? É importante lembrar dessa diferença, né? Isso aqui só tem significado de módulo quando esses componentes são reais, né? Caso contrário, é só a soma dos quadrados das componentes que dá esse valor aqui. Tá? Bom, então eu tenho Kx, tenho KY', posso determinar o Kx', vou determinar. Observe que eu não estou usando o ângulo em nada até agora aqui, né? N2 K0 ao quadrado menos KY' ao quadrado. Bom, quem é KY', né? Ao quadrado, 4/5 de K0 ao quadrado. N2 menos 4/5, né? Vezes K0 ao quadrado. Você tem aí o quadrado de Kx'. Nós sabemos que o Kx' tem que ser positivo, porque quer dizer, a onda está indo para cima, né? O Kx' está na direção de x. Então a raiz tem que ser a raiz positiva, se for um número real. Então isso aqui vai dar raiz de N2 menos 4/5 K0. Né? Bom, quem é N, né? N para esse problema vale, vamos ver quanto é que vale aqui. A inserção no meio 2 está aqui, ó. Vale 2, né? Então,
Isso vai dar 4 menos 4 quintos. Raiz. Vai dar 5 vezes 4, 20, menos 4, 16. Raiz de 16 dá 4. Dá 4 sobre a raiz de 5, K0. Então, o vetor de onda no meio 2 tem uma componente que é 2 sobre a raiz de 5 na direção y. Tem a componente 4 sobre a raiz de 5 na direção x. Então, K' é dado por K0 sobre a raiz de 5. Aqui dá 4ax. E na direção y, mais 2, né? Aqui antes, 2ay, né? Ou se quiser, pode botar esse 2 em evidência, né? Se quiser, né? 2 sobre a raiz de 5, K0, 2ax, mais ay. Esse é o caminho. Observa aqui, em relação ao campo incidente, né? O campo incidente tem a componente x que é só K0 sobre a raiz de 5, a componente x do campo transmitido é 4 vezes maior, 4 K0 sobre a raiz de 5. Ele se aproximou então da normal. Muito bem. Próxima questão. Calcular os ângulos, né? Quais são os ângulos? Letra C. Aliás, letra D, né? Já fiz a letra C. Letra D. Determine o vetor de onda da onda transmitida. Né? Já letra C. Determine os ângulos de incidência e de refração. Bom, tranquilo. Tem muita dificuldade disso, é um ângulo, a gente sabe as componentes, tranquilo para determinar um ângulo. Por exemplo, posso calcular o seno do ângulo, né? Temos aqui um desenhozinho simples, θ1. Então, o vetor de onda incidente tem componente y, ky, componente x, que é kx. Então, seno θ1 vai ser, e o módulo do vetor, aqui vale N1K0, que N1 igual a 1, isso aqui dá K0. Então, seno θ1 vai dar kx sobre K0. Kx vale K0 sobre a raiz de 5. Kx vale K0 sobre a raiz de 5. Isso aqui vai dar 1 sobre a raiz de 5. Né? Então, em radiância, que seria arco-seno. Bom, vou colocar dessa forma. Arco cujo seno, que é o seno a menos 1 de 1 sobre a raiz de 5. Ângulo θ2, você vai calcular seno θ2, é o mesmo kx sobre... Agora o vetor no meio 2 seria ky é o mesmo, kx', e o módulo do vetor, né? O vetor de reais, n vezes K0, que é 2K0. Né? Então, sobre 2K0. Isso aqui vai dar, quem é kx? Bom, kx agora passou a ser... Desculpe, isso aqui não é kx não, isso aqui é kx', né? Quem conserva é o ky, né? Kx', que deu 4 sobre a raiz de 5. Então esse aqui vai dar 4 dividido por 2 dá 2, isso aqui vai dar 2 sobre a raiz de 5.
4 sobre raiz de 5 sobre 10, tá certo? 2, 4 sobre 2 sobre raiz de 5. Aí você tem um ângulo θ2. Arco seno de 2 sobre raiz de 5, né? Bom, faça um desenho, a gente já fez, né? A letra E para fazer um desenho mostrando a disposição dos vetores em ângulos envolvidos. Já fiz mais ou menos isso aí, né? Desenho rápido aqui. Então, só para mostrar aqui, θ1. Só é observar, o que é mais importante observar é que um ângulo θ2, eu falei antes que θ2 era menor que θ1, mas não é, né? Ele é maior, certo? Eu cometi um pequeno equívoco. Eu falei que... Não, porque está errado. Na verdade, todas as contas estão erradas. Por isso que está dando inconsistência, né? Aqui está errado, pessoal. Vamos refazer tudo. Essa aqui, se o sistema coordenado, acabou confundindo o próprio instrutor. Vamos fazer direito aqui, ó. Seno θ1 é isto. Mas esse ângulo não é θ1, o problema é esse aqui, né? θ1 é esse ângulo aqui. Esse é o grande erro do problema, certo? Seno θ1 é KY sobre K0. Né? Então esse é o erro, né? Que o seno desse ângulo está correto? Tá, mas né, na verdade o ângulo que a gente está falando é esse ângulo aqui. E o ângulo que a gente define é o ângulo entre o vetor de onda é normal, né? Estou falando de um ângulo totalmente incorreto. Então é isso aqui, que é o ângulo que a gente fala sempre, né? Então, seno de θ, só corrigindo tudinho que a gente fez, certo? É KY sobre K0, né? Tá isso aqui, vai dar 2. Por isso está tudo dando maluco aqui, né? 2 sobre raiz de 5. 2 sobre raiz de 5, né? E o seno de θ2 é o KY' sobre módulo, tá certo, KY' seria no caso, né? Acabei de calcular aqui, o KY' é 2 sobre raiz de 5, né? 2 sobre raiz de 5, então aqui seria KY', aqui seria 2 sobre raiz de 5 sobre 2 raiz de 5. Estou achando um resultado totalmente estranho aqui. KY é 2 sobre raiz de 5, né? Sobre 2n esse raiz de 5 aqui está errado, deixa eu só. 2 sobre raiz de 5 dividido por 2, né? Agora, né? Vai dar 1 sobre raiz de 5. É invertido o resultado. Então, θ2 aqui é 1 sobre raiz de 5. Certo? Agora faz sentido, né? Um ângulo refratado é menor, né? Ou seja, porque a componente na direção ortogonal é maior do que a incidente, então θ2 é menor que θ1, como deveria ser, né? Faz sentido, certo? Agora faz sentido. O resultado é isso aí, certo? Muito bem, vamos para o próximo. Muito bem, vamos fazer agora, pular para o problema 8.9, que tem a seguinte enunciado, né? Determinar a relação entre os parâmetros materiais de dois meios, separado por interface planar, para que o ângulo de Brewster associado a uma onda Penske de meio 1 tenha ângulo de Brewster. Para que o ângulo de Brewster associado a uma onda Penske de meio 1 tenha valor, né? Isso aqui pode indicar, isso aqui está meio
Deu mal escrito, né? Tem o valor, corrigir depois. Tem o valor, né? ΔB igual a π sobre 4. Então vamos lá na nossa tabelinha. Tabela 8.1 aqui. Precisa fazer esse problema. Aqui tem as expressões, né? Deixa eu aumentar mais aqui para ver melhor. Temos de várias. Então aqui tem você ver que são das P. O problema que está falando aqui é determine a relação dos parâmetros materiais para que o ângulo de Brewster associado a lambda P tenha valor π sobre 4, né? Vamos ver quem é o ângulo de Brewster, né? Em termos de essa flexão, vou usar essa expressão aqui. O ângulo de Brewster ocorre quando εk2 é igual a ε2k1. Vamos escrever essa condição e ver, né, qual é a relação de parâmetros materiais de forma que dê um ângulo de π sobre 4 no ângulo de Brewster. εk2 igual a ε2k1. Lembrando que K1 e K2 são as expressões das componentes de Z do vetor de onda nos dois meios, né? K1 é o número de onda no meio 1, que é N1K0. Aqui está um ângulo, θ1. Então é a componente na direção ortogonal à interface, né? Na direção ortogonal à interface, que seria a componente cosseno de θ1. E K2 vale N2K0 cosseno de θ2, em que os índices de refração são as raízes quadradas das permissibilidades relativas, Ni igual a raiz de μi εi sobre μ0 ε0. Né? Então, se eu escrever em termos disso aí, né, bem, então o que eu quero fazer? εk2 é igual a ε2k1, né? εk2 εk2, vou botar assim mesmo, N2K0, não precisa aparecer, fica cosseno de θ2, igual a ε2K1, N1 cosseno de θ1. Bom, lei de Snell, né? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Se θ1 vale π sobre 4, né? Então nós temos aí seno de θ2, seno de π sobre 4 nós sabemos que vale 1 sobre a raiz de 2, né? Então, N1 sobre a raiz de 2 igual a N2 seno de θ2. Tá? Portanto, é o seno de θ2 que vale N1 sobre a raiz de 2, aliás, desculpe, N1 sobre a raiz de 2, N2. Temos então cosseno de θ2, né? Se precisar, vai precisar, cosseno de θ2 é igual a raiz quadrada, né, de 1 menos N1 ao quadrado sobre 2 N2 ao quadrado
Então temos o cosseno de θ2, temos de refração, que vai dar n2 ao quadrado, 1 sobre n2, né? 2n2 ao quadrado menos n1 ao quadrado, se quiser pode deixar desse jeito, sobre 2. Da mesma forma, o cosseno de θ1 vale 1 sobre r2, que é igual a cosseno de sobre 4. Então tem aqui a relação entre cosseno de θ2. Então o que eu preciso fazer? Epsilon n2, cosseno de θ2, vamos fazer aqui. Epsilon n2. Epsilon n2 que vale raiz de epsilon 2, n2, epsilon 0, 0. Cosseno de θ2 que está aqui. 1 sobre n2, que é raiz de mi0, epsilon 0 sobre raiz de mi2, epsilon 2, né? N2 está aqui embaixo. Então, epsilon 1, voltando para cá. Epsilon 1, N2 concentrado a 2, epsilon 1, N2, concentrado a 2, que é 1 sobre N2, que é isso aqui. Deixa isso aqui do jeito que está mesmo, né? 2n2 ao quadrado menos n1 ao quadrado sobre 2. Eu tenho 1 sobre a raiz de 2 aqui de novo. Vou botar assim por enquanto, n2 ao quadrado menos n1 ao quadrado, elevado ao meio, igual a epsilon 2 n1 cosseno de θ1. Epsilon 2 n1, epsilon 2 n1, que é epsilon 1 sobre mi0, epsilon 0, cosseno de epsilon 2 n1 cosseno de θ1. É isso? N1 cosseno de θ1. Epsilon 2 n1 cosseno de θ1. E cosseno de θ1 vale 1 sobre r2, né? 1 sobre r2, que já cancela aqui. Cancela esse com esse. Né? Esse cancela com esse. Mais alguma coisa? Não, né? Tudo certo. Então vai ficar epsilon 1 ao quadrado 2n2 ao quadrado menos n1 ao quadrado, elevei tudo ao quadrado, igual a epsilon 2 ao quadrado. E aqui aparece o produto mi epsilon, né? Sobre mi0 epsilon 0. Vou fazer epsilon ao quadrado 2 epsilon 2 mi2 sobre epsilon 0 mi0 né? Essa relação aí. Epsilon 2 não tem nada assim muito óbvio aqui. Esse mi0 epsilon 0 vai para lá. A relação meio estranha aqui, vamos ver. Bom, a relação é essa aí, né? Tem muito mais do que fazer aqui, eu acho. Epsilon 0 mi0. Certíssimo, isso é adimensional, tá. Menos epsilon mi1 igual a mi0 epsilon 0, 1 sobre o quadrado da velocidade da luz, né, se quiser,
ε2 ao quadrado sobre ε1 ao quadrado. Essa é a relação. Aqui o ângulo D, π sobre 4. A menos que eu tenha cometido algum erro. Um ângulo de Brewster, eu devia ter achado ele aqui, ele não está aqui, né? Tem nessa tabelinha aqui, né? Bom, essa é a resposta a princípio, né? É uma relação desse tipo aqui. Isso aqui é Y2 M2, né? O que é isso aqui? Y2 M2. Essa é a relação que a gente obtém. Muito bem. Essa situação está errada, bicho. Pode estar certo. Tem um 2 aqui. Tem um fator de 2 aqui que está errado. 2 ε2 M2 menos ε1 M1. É igual a isso aqui, né? Problema 8.11, que é uma extensão desse problema que a gente fez agora há pouco. Aliás, 8.11 não, esse problema aqui. Ó. Interface de meios não magnéticos. Considerando a interface de meios não magnéticos, né, permeabilidade igual a do vácuo, suma que onda plana polarizada para incidência se no vácuo, para o meio material meio 2. É possível se obter um de Brewster, θB igual a π sobre 4 para alguma inservação no meio 2? Bom, de acordo com o problema que ele acabou de resolver, ele pode usar, né, o resultado. Então, meio 1 é ε1 igual a ε0, né? E μ1 igual a μ2 igual a μ0, né? Então, essa expressão que a gente acabou de calcular vai ficar como, né? 2 ε2, μ2 com μ1 cancela, menos ε1, que é ε0, igual a ε0 sobre ε0 ao quadrado, ε2 ao quadrado, né? Então, o que nós teríamos? Dividido por esse aqui dá tá certo isso? Dividido por ε0 fica 2 ε2 relativo, vamos chamar assim, ε2 relativo, ε2 sobre ε0, menos 1. Isso aqui dá 1 sobre ε0, né? Ao quadrado. Se eu dividir por ε0, vai ficar ε2 ao quadrado sobre ε0 ao quadrado, fica ε2 relativo ao quadrado. Que equação é essa, né? ε2 relativo. Bom, uma solução aqui dá ε2 relativo igual a 1, né? Basta ver, se eu botar 1 aqui, vai dar 2 menos 1, 1 igual a 1, certo? Mas essa equação quadrática, vamos dar uma olhadinha. ε2 relativo ao quadrado menos 2 ε2 relativos mais 1 igual a 0. Né? Certo? Vamos calcular. ε2 relativo vai dar menos b, que dá 2, mais ou menos raiz quadrada de b2, que é 4, menos 4 sobre 2. As duas raízes são iguais. Isso aqui é um quadrado perfeito, né? ε2 relativo menos 1 ao quadrado igual a 0. As raízes são iguais como deve ser. Então, é possível ter um θB igual a π sobre 4. Né? Se ε2 relativo for 1, né? Ou seja, se os meios têm mesma permeabilidade, a gente obtém um de Brewster para ε2 relativo igual a 1, mas se isso for verdade é porque ε2 é igual a ε1 e os meios não têm nenhuma diferença. Né? Ou seja, na verdade é ε2 igual a ε1 que vale o valor do vácuo, ou seja, é uma interface vácuo-vácuo que não existe. Então não é possível obter um ângulo de Brewster entre meios diferentes, não magnéticos, π sobre 4. Né?
porque a solução seria o mesmo meio. Não teria esse ângulo, certo? Muito bem. Mostre que para meios não magnéticos, o ângulo de Brewster para ondas P equivale à condição θ2 mais θb igual a π sobre 2. Né? Interprete esse resultado a partir de um diagrama mostrando a orientação relativa dos vetores de onda das ondas incidente, refletida e refratada. Né? Então, quer dizer, o ângulo θ2 mais o ângulo θb vale π sobre 2. Vamos ver se é verdade. Vamos ver o que isso quer dizer, né? Bom, vou fazer um desenhozinho da interface aqui. Meios não magnéticos, a expressão para o ângulo de Brewster é simples, né? Aqui está o ângulo de incidência, da refratada, da refletida. Ângulo θb, esse aqui é o ângulo θ2. Se o meio 1 é igual ao meio 2 magneticamente, se tem a mesma permeabilidade, a gente sabe que a tangente de θb vale índice de refração do meio 2 sobre índice de refração do meio 1. Lembrando que agora n vale em cada meio a raiz da permissividade relativa, né? Certo? Então essa expressão é um caso particular em que os meios são não magnéticos. Né? Eu estou dizendo assim, mas não sei se está certo esse desenho. Ele vai ver que esse desenho está errado, certo? De acordo com o estado da questão, esse ângulo aqui, no ângulo de Brewster, deve dar π sobre 2. Então a gente vai verificar agora. Certo? O que nós sabemos sobre... Bom, a lei de Snell, ela independe se os meios são magnéticos ou não, mas ela é seno de θ... Aliás, a lei de Snell diz que N2 seno de θ2 é igual a N1 seno de θ1. Tá? Se θ1 é θb, então você tem N2 seno de θ2 é igual a N1 seno de θb, né? Certo? Bom, cosseno de θ2 o que está se dizendo aqui na questão é que se θ2 mais θb vale π sobre 2, né? É porque seno de θ2 é o seno de π sobre 2 menos θb, é o cosseno de θb. Né? E o cosseno de θ2 é o seno de θb. Então, então você tem que essa relação aí, né? Então, quer dizer que a tangente, bom, tem essas relações trigonométricas. Aqui tem a lei de Snell, né? N2 sin θ2 é igual a N1 sin θb. Se eu dividir pelo cosseno, né? Então, com N2 seno de θ2 sobre cosseno de θb, é o que eu vou fazer aqui, né? Vai ser N1 seno de θb sobre cosseno de θb, que dá tangente de θb. Tangente de θb vale tangente de θb vale N2 sobre N1. Então isso aqui é N1 vezes N2 sobre N1, né? Então o que a gente tem? Ou seja, usando a lei de Snell e usando essa relação aqui, nós temos que N2 sin θ2 é igual a N1 sin θb. Dividindo por cosseno de θb vai dar isso, dá tangente de θb. Né? Então isso aqui vai dar tangente de θb N2 sobre N1. Então aqui cancela, fica N2. Né? E esse N2 cancela com esse. Então você conclui que seno de θ2
é igual a cosseno de θb, que é essa relação aqui, que prova que a soma dos ângulos no ângulo de Brewster é θ2 mais θb igual a π sobre 2. Então, se eu fizer um desenho aqui, ou seja, θ2 mais θb igual a π, vamos fazer direitinho aqui com calma para ver o que dá, né? Aqui está normal a interface, né? Aqui está, vou fazer assim bem agudo, né? Onda refletida. Bom, onda refratada, aqui está refletida, mais ou menos, né? Bom, a onda refratada, eu vou fazer aqui e vou ajustar a posição dela, né? Veja, esse ângulo aqui, θ2, onde a incidência é θb, né? Então, esse ângulo mais θb dá π sobre 2, né? Então, esse aqui é θb. Como essa soma dá 180, isso mais isso vale π sobre 2, é porque esse aqui também vale π sobre 2, ou seja, isso aqui tem que ser ajustado, né? A onda tem que refratar de tal forma que esse ângulo dê 90 graus. Aqui, né? Essa é a condição obtida, certo? O que quer dizer isso? Né? Ou seja, essa é a condição obtida, onde o Brewster ocorre para meios não magnéticos, quando a onda refratada está numa direção que é ortogonal ao vetor de onda da onda refletida. Esse é o resultado que a gente obtém. Por quê, né? Imagine que isso aqui seja vácuo, isso aqui seja um meio material constituído de dipolos, né? O dipolo elétrico, a gente está falando de dipolo elétrico porque os meios são não magnéticos. Então quer dizer aqui o seguinte, quando a onda se viaja dessa forma, o campo elétrico está fazendo isso aqui, ele está excitando os dipolos nesse eixo aqui, certo? A gente falou sobre esse modelo anteriormente, né? No capítulo anterior, né? O campo elétrico faz com que induz dipolos dessa forma. Os dipolos, eles reirradiam energia, certo? A gente vai ver isso no capítulo 11, né? Que um dipolo elétrico irradia, né? Mas um dipolo elétrico oscilando na direção Z, uma determinada direção, ele irradia com uma distribuição de intensidade eletromagnética, certo? Mais ou menos assim, ou seja, a intensidade vai aumentando, atinge um máximo na direção ortogonal de dipolo, e vai diminuindo a distribuição de intensidade até na direção do próprio dipolo, não existe radiação emitida. Tá? Esse é o que acontece com o dipolo quando ele está sendo excitado. Ou seja, um dipolo excitado dessa forma, ele irradia no máximo nessa direção. É o que acontece de fato, né? O campo de reação é exatamente esse campo irradiado. E nessa direção ele não irradia nada, ou seja, ortogonal. Quer dizer o quê? Ângulo de Brewster é quando os dipolos estão oscilando dessa forma, e quando o dipolo está oscilando numa direção que é exatamente aquela direção prevista para a direção do vetor de onda refletida, é nesse momento que não vai ter nenhuma irradiação de volta para o meio 1, porque é nessa direção que é a direção do próprio dipolo que está sendo excitado no meio 2. Então essa é a razão desse ângulo que dá 90 graus, né? A interpretação é essa, que quando você está no ângulo de Brewster, o ângulo de refração é mais um ângulo de incidente da π sobre 2. E a razão porque dá um zero de radiação de volta para o meio 1 é exatamente porque o dipolo está orientado na direção prevista para a onda refletida, né? Essa é a razão. Bom, isso aqui também deixa eu passar direto essas questões. Vamos passar para meios absorvedores agora, que é mais analisar algumas situações interessantes aí, né? Bom, problema 8.13, né? Vamos colocar aqui. Considere uma onda plana incidente no vácuo. Uma interface localizada z igual a zero, meio 2 tem permeabilidade mínima M0 e absorvedor, com interfação complexo, 2 menos J. Indicando de incidência de θ1 igual a π sobre 4, determina o número de refração θ2. Lembrando, né, que agora a lei de Snell para meios absorvedores é um pouco diferente, né? Vamos ver, só escrever aqui.
rapidinho. Então você tem essa situação, né? Meio 1, meio 2, meio 1 é vácuo, né? N igual a 1. Meio não magnético, né? Fica mais simples as expressões. Aqui você tem a informação complexo. E quem é o ângulo θ2 para um dado ângulo θ1. Né? A lei de Snell agora mudou. Né? N1 seno de θ1 é igual a N efetivo de θ2, de θ1, que é a função da incidência, seno de θ2. Então o que eu preciso fazer é calcular numericamente, né, no caso, o ângulo de refração θ2. Então o que é seno de θ2? Basicamente isso, né? Vai ser N1 seno de θ1 sobre N efetivo de θ1, certo? Expressão para N efetivo, eu teria que usar essa expressão, né? Expressão mais complicada, é para vocês se ligarem que quando meio absorvedor não é trivial a obtenção do ângulo de refração. Deixa eu colocar aqui. Essa é a expressão que eu vou escrever aqui embaixo, né, que a gente derivou na última aula, né? O índice de refração efetivo entra aqui, a permissibilidade, né? X'linha menos N1 seno de θ1, isso ao quadrado, isso tudo ao quadrado, mais, aqui está errado a expressão, mais que si duas linhas ao quadrado, daí aparece uma raiz quadrada disso, uma expressão super complicada, né? Mais x'linha mais N1 seno de θ1 ao quadrado, sobre 2, daí a raiz quadrada disso tudo, certo? Isso tudo ainda vai no meio, né? Então vamos só ver aqui o que são essas coisas, né? A permissibilidade do meio 2, no caso, né? Seria mi do meio 2, epsilon do meio 2, sobre mi zero do meio 2, epsilon zero do meio 2. Aliás, isso não é raiz quadrada, né? É ao quadrado. Mi sobre mi zero. Né? Esse produto aqui, mi epsilon sobre mi zero, epsilon zero. Como o meio 2 tem permeabilidade igual a mi zero, então x'linha, aliás, desculpa, xi, né? Não x'linha. Isso aí é a expressão para permissibilidade do meio. Tem parte imaginária, né? Então, vamos ver aqui direitinho. Isso aqui vai dar epsilon sobre epsilon zero, que é o quadrado de refração. Que dá n barra ao quadrado. Tá? Então, epsilon sobre epsilon zero é um índice de refração complexo ao quadrado. Então, que se dá isso, que vai dar 2 menos j ao quadrado. Vamos calcular, então, quem é a permissibilidade. Quatro j ao quadrado dá menos 2, né? Menos 2, menos 4j, né? 2 menos 4j. Então nós temos aí a parte real da permissibilidade vale 4, a parte imaginária vale, desculpe, vale 2, a parte imaginária vale menos 4. A parte real vale 2. Ângulo de incidência, deixa eu chegar lá aqui, ponto 13, né? Π sobre 4, né? Então, θ1 é π sobre 4, então você tem seno de θ1 vale 1 sobre r de 2, né? Você vai ter aí x'linha vale 2,
Isso aqui vale N1 vale 1, né? Isso aqui dá 1 meio, certo? Vou calcular aqui. N efetivo e sobre 4 vai ser. Cilinha vale 2. Isso aqui dá 1 meio, né? 2 menos 1 meio. Vou fazer aqui. Ao quadrado. Mais que se 2 linhas ao quadrado, que dá 16, né? Esse aqui está devagar, hein? Raiz quadrada disso. Esse é um número razoavelmente racional. E tem mais cilinha de novo, 2 mais 1/4. O que é isso aqui que eu fiz? 2 mais 1 meio, né? 2 mais 1 meio. Aqui era 2 menos 1 meio, aqui vai ser 2 mais 1 meio. Tudo isso dividido por 2, daí tira a raiz quadrada disso tudo aqui, certo? Vamos ver quanto é que dá. 3 quartos dá 9/16. Mais 16, né? Nossa Senhora. 9 com 16 dá 9. É um número muito doido aí, né? 9 quartos. 4, 3 meio. Dá 9 quartos. Mais 16 raiz. Mais 5 meios. Sobre 2 raiz. Esse é o índice de revolução efetivo. 64 com 9, 73. Raiz de 73 mais 5, né? Tá, esse número, espero que tenha feito 64 com 9 dá 73. Raiz de 73, raiz de 4 dá 2 mais 5. Sobre 2 dá sobre 2, sobre 4, né? Raiz quadrada. Dá esse número aí. 1 meio. Daí sim, sem equação aí, sabe? 5 mais raiz de 73. Espero que esteja certo, pessoal. Aqui sobre 4. Muito bem. N2 N efetivo, né? Então N efetivo vai dar 1 meio. Não dá para nem saber direito o que é, né? Mas raiz de 70. Só para ilustrar o quão complicado é calcular essas coisas, né? Quando você tem sin θ 2 é igual a N1 sin θ 1 sobre N efetivo. N1 sin θ 1 é 1 vezes N2 sin θ 2 é igual a N1 sin θ 1. Daí eu tenho o sin θ 2 deve dar um número certamente menor que 1. 2 sobre R de 2 dá 1 sobre R de 2. Então isso aqui vai dar 2 sobre 2 dá raiz de 2, né? Vai dar raiz de 2 sobre 5 mais raiz de 73. Esse é o ângulo a partir do qual você sabe o seno dele, a gente extrai o arco seno. Mais uma vez, faça essa conta com calma para ver se está certa a expressão. Não dá para saber assim se está realmente certo, né? Teria que verificar, certo? Mas o objetivo é esse, calcular índice de refração. Ângulo de refração em meio de absorvedores é uma forma complicada, né? Dado o ângulo de incidência eu consigo calcular, mas preciso calcular o índice de refração efetivo e a partir daí a gente faz isso. Bom, 8,14. 8,14 aqui acho que vai ser fácil de fazer. Para o caso da interface definida nesse problema que a gente acabou de fazer, determina a reflectância para incidência normal, θ1 igual a 0, né?
Bom, quando a incidência é normal, certo? A expressão, quando as permeabilidades são iguais e você tem incidência normal, a reflectância é o módulo quadrado da diferença dos índices sobre a soma dos índices, né? Então, vamos fazer isso aqui, né? Qual seria a reflectância desse mesmo absorvedor, né? Seria qual a expressão? Bom, então nesse caso a reflectância é módulo do que N2 menos N1 sobre N2 mais N1 ao quadrado, é super fácil de calcular, né? Incidência normal, caso em que μ1 igual a μ2 igual a μ0. Tá? Então você tem isso aí. N2 é N barra, né? E N1 vale 1. Então é N barra menos 1 sobre N barra mais 1, módulo quadrado. Isso aqui é a reflectância. E lembrando que N barra vale 2 menos J. Então a reflectância vai dar 2 menos 1 dá 1 menos J sobre 2 mais 1, que dá 3 menos J. Módulo ao quadrado. Módulo ao quadrado desse número complexo dá 1 mais 1, 2. Módulo quadrado desse número quadrado vai dar 9 mais 1, 10. Dá 2 décimos, que dá 1 quinto. A reflectância é super alta, 20%, certo? Que dá 0,2, né? A reflectância dessa superfície absorvedora aí. Bom, tem algumas coisas aqui. Vou fazer esse O16 que envolve condutores. E o O17 eu já fiz em sala de aula algumas vezes. A profundidade de penetração, né? Eu fiz em sala de aula algumas dessas profundidades de penetração, eu já fiz, certo? Vamos fazer esse 8,16. Considere uma onda plana incidente do vácuo em um bom condutor localizado na região Z maior que zero. Limite que é uma incidência tetra igual a zero, determina uma expressão para a potência média dissipada no meio condutor por unidade de área de sua superfície, né? A gente vai admitir que a onda plana incidente tem amplitude de 1 volt por metro, a gente vai calcular então em termos dessa a gente tem aqui a tabela, né, que mostra para incidência normal, certo? O coeficiente de transmissão para meio não magnético, né? Tentando rolar essa tabela, não consigo. Está aqui a expressão que eu queria mostrar, né? Essa expressão aqui, coeficiente de transmissão para meios não magnéticos, né? N1 e N2 são a simulação do meio incidente e o meio de transmissão, que no caso agora seria um condutor, né? Então, o coeficiente de transmissão é bastante útil na hora de resolver problemas de forma mais simples, né? Então, o coeficiente de transmissão no meio condutor, né? Só lembrando, coeficiente de transmissão. Um pouco lento esse sistema aqui, rapaz. Coeficiente de transmissão, né? No caso em que os meios são não magnéticos,
2N1 sobre N1 mais N2. 2N1 sobre N1 mais N2, né? Pode dividir que você tem uma parede condutora e aqui é vácuo. E a gente já falou, né, que um metal, né, tem um epsilon efetivo, né, que é o epsilon mais ou menos o epsilon do vácuo, e uma parte imaginária, que é sigma sobre ômega. Tá? E esse número a gente já falou em sala de aula, frequências altas, né, digamos assim, alguns kHz é suficiente. Sigma 0 sobre ômega é muito maior do que epsilon 0. Né? Então, o epsilon de um metal ele é dado por menos j sigma 0 sobre ômega. Isso é o quadrado do índice de refração. Né? Então, a gente pode medir então, a índice de refração, tirar a raiz quadrada disso, que vai dar n barra igual a raiz de sigma 0 sobre ômega, né? E a raiz de menos j, que dá 1 menos j sobre a raiz de 2. Então, a índice de refração de um metal, né, se a gente usar para poder calcular as coisas, vai dar complexo, né? Vai ser sigma 0 sobre 2 ômega, 1 menos j. Isso aqui é o n menos jk, a gente observa que o n e o k são iguais, né? N, índice de refração real, e o coeficiente de extinção são iguais, e vale essa raiz aí. Então, essas são as propriedades que a gente tem, né? Certo? Então, dada a condutividade, dada a frequência, eu sei quem são esses parâmetros, né? Então, o metal tem essa propriedade. Bom condutor quer dizer que essa é a aproximação válida. Né? Bom, potência média dissipada no condutor. Bom, quem é o campo elétrico transmitido? Né? O campo elétrico transmitido, ele vai variar dentro do condutor, certo? Eu posso até tirar a parte escalar vetorial se eu quiser. Ele vai ter um coeficiente de transmissão, vezes o campo incidente, né? E vai variar, né, dentro do condutor da forma exponencial menos jn barra k0 z. Né? A densidade corrente, seja numa direção qualquer, né? Você tem um campo, uma parede aqui, um campo polarizado numa direção, e a amplitude seria E dentro do condutor, que ele começa a variar de acordo com essa relação, lembrando que N é complexo. Né? A densidade corrente é sigma E. Então, é zero, né? Exponencial de menos j n barra k0z. Né? Potência dissipada é o termo que a potência dissipada no condutor. Então, vamos admitir que você tem aqui uma largura qualquer, né? Profundidade de área. Vamos dizer que essa área seja um quadrado de largura W e profundidade W para dentro nessa dimensão, e aqui está a direção Z. Né? Então, a potência dissipada nesse volume, né, de área W2 e profundidade, que é uma profundidade infinita, né, vamos repetir, né, é 1/2, né, dessa integral aqui, certo? Parte real dela, mas como o sigma é real, é integral de volume, escalar J conjugado. Isso aqui é o termo que aparece lá, associado à dissipação de energia. Né? Então, se a gente usar essa expressão, dV é W ao quadrado, né? Que nada varia nessa coordenada XY. Isso aqui vai dar W2 sobre 2. W2 é a área, né? Esse é um retângulo também, não tem problema nenhum. Integral de 0 até infinito. De EJ conjugado. Bom, E está aqui, certo? Tal é 0. Conjugado de J, né? Daí tem um fator exponencial.
Daí você tem sigma zero é real, tal conjugado é zero conjugado, tal conjugado é zero conjugado, exponencial de J, N conjugado, K0, Z. Eu estou fazendo assim para mostrar que a gente tem que tomar cuidado quando fazer as coisas, né? N é complexo, N conjugado é diferente de N, né? Esse vai fazer a diferença aqui, no caso. Então, esse aqui vai dar W ao quadrado sobre 2, módulo do coeficiente de transmissão ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado, tá? Daí exponencial, bom, N é N menos JK, né? E o complexo conjugado é N mais JK, né? Então, vai ficar exponencial de menos J, N menos N conjugado, K0, Z integral, aqui que eu esqueci, zero infinito, dz. Então, olhando aqui, N menos N conjugado, né? N menos N zero, menos J conjugado da mais, né? Menos J com menos dá menos. Menos 2J com menos J dá menos 2. W ao quadrado sobre 2, módulo de tal ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado, integral de zero infinito, função exponencial decrescente, menos 2, K, K0, Z, dz, isso tem a potência. Módulo de tal ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado. Essa integral é a função exponencial de menos 2k k0z sobre esse fator 2k k0. Eu tirei o sinal, né? Inverti os limites. Inverti os limites. Isso aqui dá 1 e aqui dá 0, né? O menos infinito dá 0. Então, 1 sobre 2k k0. Então, a potência dissipada vale largura, área iluminada, assim, sobre 4 K K0 sobre E0 ao quadrado. Né? Posso chamar isso aqui de 1 volt por metro, se quiser, tá? Tem uma ideia? Então vamos calcular. O coeficiente de transmissão, a gente acabou de falar, né? Está aqui em cima. Está aqui. Tal vale 2N1, N1 vale 1, sobre 1 mais N barra. Lembrando, isso é muito maior que isso. Então, isso é aproximadamente 2 sobre N barra, né? Então, se eu jogar lá embaixo, tal vai ser 2 sobre N barra. A potência vai ser W2 sobre 2K K0, 2 sobre N barra, vai dar 4 sobre módulo de N barra ao quadrado. Né? Vamos destrinchar um pouco mais ainda, né? N barra vale sigma 0 sobre 2 ômega 1 menos J, N barra ao quadrado, sigma 0 sobre 2 ômega. Isso aqui é ao quadrado dá 2, né? Da sigma, que dá exatamente, aliás, desculpa, módulo, né? Ao quadrado vai dar sigma 0 sobre ômega, que é o módulo da permissibilidade. Que é o módulo da permissibilidade, que é sigma 0 sobre ômega. Né? Kappa, lembrando, kappa vale, a parte positiva diz que é sigma 0 sobre 2 ômega. Aí, né? Então nós temos aí a potência. A potência vai dar W2, que é a largura. A parte independente aí é W2 4 sobre 2,
Está aqui, né? Sigma 0 sobre 2 ômega, 2K, né? 4 por 0 é 2. Mexe aí. 4 sobre 2, 2. K K0 está aqui, ó. 2. K K0 está aqui. K, aliás, está aqui. K0. Está aqui K0 por enquanto. 4 cancelou. 1 sobre mod N2 dá sigma 0 da ômega sobre sigma 0. Pronto, é isso aí, tá? K0 aqui, né? K0 é ômega raiz de M0 ε0. Né? Vamos fazer isso, chamar. Vai dar largura, área é 0 ao quadrado. Esse 2 aparece aqui, né? Ômega cancela. Vai ficar aqui um sigma 0, né? Não vou misturar não, porque a gente vai obter uma expressão interessante aqui. Deixa eu ver. Ômega sai... Ômega está aqui embaixo, né? Ômega 2 sigma 0. Tem miséria y 0, que vai entrar na raiz, vai ficar sigma 0 bom, miséria y0 veio do K0, miséria y0 entra aqui, certo? Sobre 2 ômega. 2 ômega, né? Só lembrando, a profundidade de penetração, ΔS, é 1 sobre K K0. Talvez pudesse economizar alguma coisa, né? Fazendo isso aqui antes. Deixa eu ver se tem esse termo aqui aparecendo. Está aqui, ó. Isso aqui é... a gente pode reescrever em termos dessas quantidades, né? K vale, deixa eu só obter a expressão, K K0, né? É ΔS, a gente pode voltar para cá porque ficou meio confuso aqui, certo? Talvez eu possa fazer aqui alguma coisa. Isso aqui, lembrando, né? A profundidade de penetração é K vezes K0 é 1 sobre ΔS. A gente falou isso na última aula, na penetração do condutor, né? Então, 1 sobre K K0 é igual a ΔS. Eu posso escrever aqui também, alternativamente, assim, né? Isso aí por outro caminho aqui, porque senão fica muito difícil de interpretar. W2 vezes 2, 4 sobre 2, né? K K0 é ΔS aqui em cima. Então, esse aqui tem um volume, né? Esse aqui é um volumezinho típico, certo? Volume, né? Daí ficou N barra ao quadrado embaixo. Módulo de E0 ao quadrado. Certo? Essa é outra forma de escrever, né? E N barra ao quadrado, acabei de calcular, que dá sigma sobre ômega, né? Então a potência pode ser escrita em termos desses parâmetros, né? 2W2 ΔS sobre sigma, né? Sigma 0 módulo de E0 ao quadrado. Essa é uma forma de escrever mais simples, né? Não fica aquela confusão de constantes, né? Então tem a expressão aí. Observe que, isso é importante a se considerar aqui, certo? Dada a condutividade, a gente sabe que ΔS varia 1 sobre a raiz de ômega,
Então, a potência tem ômega sobre a rede de ômega, então a potência é proporcional à raiz da frequência. Quanto maior a frequência, maior a potência dissipada no condutor. Muito bem, eu acho que essencialmente descobriu quase tudo aí, né? Alguns cálculos de coeficiente de reflexão pode-se pedir uma situação simples, que tenha que aplicar condições de contorno para se obter a resposta, ou situações em que basta calcular, dada você teria a expressão à sua disposição para calcular, né? A expressão do coeficiente de reflexão, ondas P e ondas S, né? Calcular e saber o conceito de ângulo de Brewster, reflexão interna total, entender bem essas questões, certo? Qualquer questão, estamos à disposição. Fala por aqui.